Aí pessoal, tudo bem? Do Jóia? Olha, hoje a gente vai fazer uma introdução aqui, uma breve introdução aqui ao pedal de coros, né? Que é aquele efeito que simula em palavras mais simples assim, é um efeito que simula um instrumento, uma guitarra, um violão de 12 cordas. Por quê? O pedal de coros ele duplica, né, o sinal do seu instrumento, ele cria um sinal parecido, só que levemente desafinado, né, com um certo atraso e geralmente desafinado um pouquinho mais para cima do que a nota que você está dando. Então por isso que dá a impressão, quando você liga um pedal de coros, dá a impressão que o seu instrumento aumentou a quantidade de corda, né? Parece que é uma coisa de 12 cordas e ele dá um clima assim, com muita gente fala assim, uma coisa meio romântica, uma coisa mais que lembra muito os anos 80, né? Uma coisa talvez um pouco digitalizada. Nós vamos chegar nesse assunto ainda, né? Do digital, do analógico. Mas enfim, como é só uma introdução, né? Eu vou dar alguns exemplos e sugerir algumas formas de você usar o pedal de coros aqui humildemente. Então, a gente tem muitos modelos de coros, né? Uns ficam mais legais antes dos overdrives, outros ficam mais legais depois dos overdrives. Muita gente usa coros só para dar um tamanho, né? Só para deixar os acordes um pouco maiores. Dá a impressão que a sonoridade fica um pouco mais complexa com o coros, né? De repente pode ser uma boa se você não tem um tecladista na sua banda, né? É um pedal muito utilizado em música pop. Muitas pessoas usam também até antes da distorção para dar um clima mais pop um pouco no seu rock and roll, né? E muita gente não gosta. Até o pessoal mais tradicional do rock and roll, do blues, não quer nem ouvir falar de coros. É normal, não tem a ver com a sonoridade desse pessoal. Mas o pessoal que gosta mais do clima um pouco mais digitalizado, da cor do rock um pouco meio anos 80, de algumas baladas nacionais, de um rock nacional anos 80, esse pessoal quer acreditar, eles gostam de coros. E uma outra coisa que muita gente usa o coros é para simular a famosa caixa Leslie, né? Caixa Leslie era uma caixa, vamos falar em coisa mais simples assim, uma caixa do tamanho de uma máquina de lavar roupa. Lá você tinha um alto-falante e um tweeter dentro dessa caixa. E junto, na boca desses alto-falantes e desse tweeter, você tinha um equipamento, um aparato eletromecânico que ficava virando na frente desses alto-falantes, desse tweeter, para modificar a direção do som, que é o chamado efeito Doppler, né? O efeito Doppler é aquele efeito, por exemplo, da direção do som. Vou dar um exemplo para vocês de efeito Doppler. O efeito Doppler é o seguinte: imagine que você está parado na beira de uma estrada, né? E vem vindo uma moto na sua direção. Então, essa moto, quando ela vem com um sinal mais alto, ela vem um som mais alto, né? Quando ela vem vindo. Quando ela passa por você, o som fica mais grave da moto, né? Que é aquele barulho. Quando ela vem com um barulho. Quando ela passa por você, você está parada nessa estrada, ela passa, o som dela se modifica. Mas para o motoqueiro que está conduzindo a moto, não tem modificação nenhuma nesse som. Isso é um efeito que chama efeito Doppler, que é o seguinte: a direção do som, ela tem a capacidade, né? Conforme a direção do som, ela pode modificar esse timbre, essa percepção do som para quem está ouvindo. Então o pessoal começou a entender isso daí e começaram a inventar esses pedais, esses sistemas de modulação, que chamam modulação por causa disso, que eles começaram a interferir na duplicação do som, de simular direções sonoras diferentes para causar um efeito de alteração no som para quem está ouvindo. Então isso é o chamado efeito Doppler. Mas voltando aqui para o nosso piso, eu vou explicar isso mais para frente no canal. Agora voltando aqui no nosso pedal de coros, que é o que? É uma simulação, é uma duplicação da nota, né? O pedal do coros, ele duplica a nota da sua guitarra e gera um pequeno atraso nessa nota duplicada.
um delay, né, um atraso nessa nota, e ela é um pouco desafinada. E então por isso que é uma desafinação que logicamente não compromete a execução do seu, uma modestíssima desafinação que não compromete a execução da sua música. E então ele acaba dando um corpo a mais no seu acorde e um movimento a mais nesse acorde, deixando um pouco maior. Mas como ele ficou um pedal muito caracterizado nos anos 80, muita música pop e tal, não é todo mundo do rock and roll que gosta do chorus. E um pessoal do blues que gosta de simular a tal da caixa Leslie para fazer uma base, né, uma base de blues, eles usam o chorus de uma forma bem exagerada para simular como se fosse um Hammond, né, um teclado ou uma caixa Leslie, que provoca esse efeito de alteração do som, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui de coros, né? Então a primeira guitarra sem coros, né? Vamos ver aqui. Sem coros ela é um som seco, né? Esse é o som sem coros. Agora com coros, você já vê que já vai dar um corpo mais e dar um movimento. Um brilho. Então esse é o efeito chorus. Mais para frente aqui no canal nós vamos dar exemplos de utilização e várias formas do chorus. Tem algumas músicas famosas, né? Um pouco maior, outros umas ondas um pouco menor. E são vários os pedais de chorus famosos, né? Você tem a Boss, começou com esse negócio, creio que foi uma das primeiras que começou a fazer os pedais de chorus, que ele fez o C1, um dos melhores chorus que existia até hoje, que é o C2, né? É um pedal, ele é compacto e tem um chorus maravilhoso, ele tem uma onda muito bonito, que é o famoso C2 japonês da Boss, né? Agora tem o relançamento do C2 Vaza, né? O W, que você tem o DOD FX65, que é muito bom. Eu gosto muito também do Electro Harmonix, o Neoclone. Hoje eu estou usando um joiozinho da China aqui para fazer essa demonstração, até porque ele é um pedal bem simples, ele só tem dois comandos, que é um comando que é da onda, né, velocidade da onda e a intensidade do efeito. Então, esse é o som do chorus, né? Ó, sem o chorus. Agora com o chorus. Leve duplicação das notas, que parece um violão de 12 cordas. Então sempre que você for fazer uma música, for tocar em algum lugar e você perceber que o som da sua guitarra está um pouco magrinho, né, tá faltando um corpo, de repente o tecladista não foi, alguma coisa assim, tá faltando um pouco de massa no seu som, uma balada romântica que você vai tocar, talvez um pedal de coro seja a sua alternativa, né, para melhorar isso daí.
onde caberia, quando você perceber que caberia um violão de 12 cordas, uma guitarra de 12 cordas, uma coisa mais para dar esse corpo, né? Essa onda, dá um pequeno movimento também, né? Uns coros ele tem um pouquinho aquela pitada de flange que dá um pouquinho aquele movimento um pouco na nota, onde a coisa não fica tão hermética, né? Não fica uma guitarra tão fria, tão gelada. De repente uma música pop ele é muito bem-vindo, né? Uma balada romântica, uma música pop, um rock mais balada, né? Uma coisa mais balada, o seu instrumento precisa de um corpo, ele é muito bem-vindo. E tem a famosa simulação da Leslie, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou alterar aqui a regulagem do chorus. Então a gente coloca bastante o efeito mais rápido, né? A onda mais rápida com uma intensidade bem alta, que ele vai lembrar uma caixa Leslie. Então, veja bem, sem o efeito fica assim, né? Agora com o coro simulando uma Leslie. Percebe que tem um movimento, isso o pessoal usa muito para simular como se fosse um teclado. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui com essa simulação, como se fosse um teclado. Então vamos lá. Esse é o efeito do chorus bem acentuado, com a onda bem exagerada, para simular como se fosse uma base de um teclado, né? Alguma coisa assim, desse estilo, como se fosse uma Leslie, né? Então fica assim, né? Sempre tem uma onda bem acentuada, então... Também você vai encontrar algumas coisas, algum pessoal do blues usando muito isso daí, né?
pessoal do blues usa isso aí também, né? Vaughan usava bastante, não chorus, mas usava vibrato. Creio que ele devia usar algum vibrato, alguma coisa para simular isso aí, que tinha, né, tinha uma simulaçãozinha de Les. Com certeza ele, sendo quem é, talvez usasse uma Les mesmo, eu não sei dizer agora, mas eu vou pesquisar. Então, gente, o chorus é mais ou menos, essa é uma introdução, né, ao universo aí do chorus, tudo que você pode fazer, tudo não, uma grande parte das coisas que você pode fazer com chorus, e um exemplos, assim, MXR tem uns chorus bem legais, analógicos, né, você pode usar, tem alguns chorus que vão melhor antes da distorção, antes do overdrive, outros vão melhor depois, isso vai de você fazer uma experimentação para ver o que tem mais a ver com o seu som, né? Tem alguns coros que você coloca ele aumenta um pouco o volume, então você tem que experimentar, né, numa loja qual que é o mais indicado para o tipo de som que você quer fazer, não é? Então você tem os mais famosos, são o Boss C1, o Boss, o CE2, que é o mais consagrado, né? Você tem um bem anos 80 que tem um Dimension, né? Boss Dimension Chorus, era muito afamado. Acho que teve um relançamento também da Vasa, né? A linha Vasa, né? Vasa, não sei como é que eles chamam isso, que é o Dimension. Tem o Neoclone, que é um pedal relativamente mais barato hoje em dia. Sei lá, o Full-Tone Coral Flanger, muito legal. Ou tem alguns Boss da MXR que são muito bons. Eu estou usando aqui um joio para fazer essa simulação, né? Depois nós vamos mais para frente no canal, vou dar exemplos, né, de utilização do chorus e tal. E é assim, tem os digitais, né? O DOD antigo FX65 eu achava muito legal, tive um já, acabei vendendo. Mas era muito bom, ele é mais digital assim, bem anos 80, eu achava muito legal. E tem o pessoal que usa para fazer essa simulação de Les, né? O famoso Arion também, aquele de plástico. E não se engane por isso, porque ele é um pedal, ele tem uma hype hoje em dia muito forte, muito conceituado, que é o Arion de plástico, o SCH1, se eu não me engano. Que o pessoal descobriu que ele faz uma simulação de Leslie muito legal. Então Scott Henderson usa, para vocês terem uma ideia, Mike Landau, né? Mike Landau usa, e vários outros aí com pequenas alterações usam esse pedal. Então esse aí foi uma pequena introdução aí ao mundo do chorus, tá? Mais para frente no canal vou dar exemplos, né? Vou fazer algumas comparações entre alguns pedais que eu tenho aí de chorus. E fica aí a dica aí para você que quer fazer um som aí mais romântico de repente, né? Você pode usar seu pedal de chorus, né? De uma forma mais legal, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. Pessoal, valeu, até a próxima então, depois a gente vai dar mais exemplo de chorus, legal? Muito obrigado aí, até mais.